Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores informações e as melhores condições para fazer a gestão do seu empreendimento e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. A Construtora Miramar que tem sempre aquele cantinho gostoso para você viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. O QR Code vai passar ao longo de todo o episódio do seu canal da NTBA. Dá uma paradinha, dá aquela clicada, conheça os empreendimentos, Navegantes, Viana, Home, Reserva Brasil, Ilhas Resort, melhores locais para que você viva bem em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Então fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. O canal da NTBA conta com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. A uma quadra da praia, pertinho de tudo, dos principais atrativos turísticos, facilidade de deslocamentos para cidades vizinhas da costa da Mata Atlântica. Um hotel ideal para que você venha para o seu lazer, curtir o final de semana com a sua família, para os seus negócios. E aqui vai a dica: café da manhã do Palais Hotel com gostinho de casa de vó, preparado com muito carinho, com muito cuidado pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, a sua parceira estratégica para a boa gestão contábil da sua empresa. E alia sistemas de última geração, atualizadíssimos, com pessoal técnico altamente qualificado. SRM Contabilidade, parceira estratégica do seu negócio. No episódio de hoje eu queria fazer uma reflexão com você, empreendedora que atua no segmento da hospitalidade, que enxerga no turismo, né, um potencial econômico para o desenvolvimento, não somente da sua localidade, da sua região e do país como um todo. Nós sabemos a importância do deslocamento de pessoas e nós, quando viajamos, o quanto também contribuímos para os destinos visitados. Afinal de contas, levamos não somente o nosso tempo, mas o nosso recurso na hospedagem, na alimentação, nas compras. Mas a pergunta que, por vezes, nos indagamos: qual é a diferença de um destino para o outro? O que eu tenho que atentar? E a gente vai perceber que as escolhas, quando principalmente estão afetas aos atrativos naturais, seja praia, montanha, questão climática, verão, inverno, neve, isso tem a questão do clima impactando na decisão das viagens que nós fazemos. Então é importante que nós compreendamos a geografia. E exatamente é esse tema que a gente vai tratar nesse primeiro ponto aqui no episódio, este episódio do seu canal da NTBA, mas que seguramente vai reverberar para outros episódios, porque é importantíssimo que nós compreendamos a geografia do destino, para que possamos não somente fazer o bom aproveitamento enquanto empreendedores nos nossos investimentos, mas também quando atuamos no segmento de viagens e do agenciamento e operação de viagens, possamos oferecer as melhores informações para que os nossos clientes tenham a melhor experiência nas suas viagens. Esse e outros assuntos nós vamos tratar agora naquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no Café especial, trazida por NA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para estabelecer as estratégias, para fazer um diagnóstico do seu negócio, da sua empresa e poder, junto com você, estabelecer, os novos rumos diante da prosperidade. NA Santos Consultoria e Projetos traz no episódio de hoje o nosso convidado Fernando De Gaspari. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado mais uma vez. Muito feliz por estar aqui, Alexandre. A nossa felicidade é mútua, porque você é um amigo, é um irmão e uma pessoa que tem uma sabedoria e uma generosidade muito grande de transferir, de compartilhar o seu conhecimento num tema, Fernando, que eu sei que é uma das suas especialidades, até pela sua formação
primária, que é geografia. Você, como bom geógrafo, conhece, né, a importância da geografia para o turismo, e é exatamente isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho no episódio de hoje, Fernando. Estou à disposição, vamos conversar, Alexandre. A geografia realmente ela é importante para todos os segmentos da vida. E um destaque muito grande para o turismo, né, por diversas razões que nós iremos falar agora. Interessante, Fernando, antes de a gente entrar no tema específico, mas é curioso que às vezes as pessoas associam geografia apenas a relevo, né? Olhar é montanha, é planície, eu estou no litoral, eu estou no interior. A geografia é muito mais do que isso, né? A ciência da geografia é muito mais do que isso. Então, o pessoal acha, você falou de relevo, mas pior ainda, acho que é só decoreba, que tem que decorar que o rio tem tantos quilômetros, que a montanha tem tanta altitude, decorar nomes. Que é norte, sul, leste, oeste. Mas, na verdade, justamente, a geografia, por ser uma ciência, ela explica tudo o que acontece. Por ser ciência, tem que ser explicativa. E por explicar, ela tira as dúvidas, ela explica, ela coloca a gente a par do que pode acontecer ou vai acontecer em algum lugar, o que você vai encontrar, entendeu? Então, por isso que é uma ciência, que ela estuda o quê? A geografia estuda o espaço geográfico. Como um todo. Dentro desse espaço geográfico, acontece tudo, né? Acontece a parte social, a parte econômica, tudo ocorre dentro desse espaço que a geografia abrange. E é importante aqui nisso que você está abordando, como bom geógrafo que você é, pensar, né, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Sim. Que é a grande fonte referencial de consulta, não só para o censo, exatamente, né, mas é uma parte importante do estudo da ciência da geografia, a questão da demografia, sim, né, sim. da quantidade, do adensamento, da estrutura. Isso tudo faz parte da geografia, né, Fernando? Tudo. A geografia ela abrange diversos segmentos. A geografia, não só a demografia que faz parte, como também outras ciências, como a paleontologia, a economia, todas elas agregam e ajudam a geografia. Elas se unem para melhor explicar. No caso, por exemplo, você falou da demografia, né? As pessoas que moram em determinado lugar, essas pessoas ali você tem um estudo da parte econômica, não é verdade? Como que essas pessoas moram, aonde moram, as condições aí no caso vai de relevo, de clima, hidrografia. Repare então que a geografia ela abrange tudo, né? Ela abrange clima, relevo, hidrografia e a vegetação. Então veja, completa, e quando a gente olha a sua interface com a atividade turística, a gente vai começar a compreender, primeiro entender o turismo como também uma ciência, né? O turismo é um conjunto então de atividades que envolve o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, ou seja, acostumados com uma geografia que vão buscar em outro, né, na sua viagem, esse conhecimento dessa outra geografia, seja essa viagem doméstica ou internacional. Então acho que esse é o primeiro ponto importante para destacar aqui a relevância da geografia para o turismo. É essa compreensão de qual é o local de residência, quais são as características que nós temos, e é muito provável, né, Fernando, que um dos gatilhos, né, um dos dispositivos que a gente usa para a viagem é contrapor a geografia que nós estamos acostumados. Se estamos no litoral, queremos o interior, queremos a montanha e vice-versa. É um pouco disso, né? Quem está no interior fica louco para vir para o litoral, né, para conhecer o mar, não é verdade? Passar pela serra. E é diferente. Lá no interior, geralmente, é outro tipo de relevo, né? Tem os rios, não é verdade? Aqui também temos, mas nós exploramos muito as praias. E o clima é diferente, as habitações. Vê que, falou em IBGE, saiu um censo agora que Santos é a cidade mais vertical que existe. Por quê? Porque nós estamos em uma ilha, né? Olha a geografia. Uma parte da ilha de São Vicente, nem na ilha como um todo, é uma parte da ilha de São Vicente. Um pedacinho só. Olha a geografia explicando. Nós moramos em uma ilha, essa ilha chama-se Ilha de São Vicente,
porque nós temos Guarujá na ilha de Santo Amaro, não é verdade? E na nossa ilha aqui, não existe mais espaço para você construir habitação, então tem que ser tudo Vertical. as poucas casas que existem por aí, repara que as construtoras compram, né? E transformam em edifícios. Quer dizer, diferente do interior, nossa senhora, morar em apartamento, para eles vamos dizer a palavra, é um inferno para eles. Eles não aguentam morar em apartamento. Eu tenho muita família no interior, né? Sim. Eles não, mas apartamento nem pensar, Alexandre, nem pensar. É que é casa, casa, casa. É justamente a questão geográfica, o espaço que a gente tem, né? Você não tem a Exatamente. concentração urbana, né? Porque para o interior a gente tem a mescla, né? Claro que as cidades também têm seus núcleos mais urbanos, Sim, que também têm os seus empreendimentos verticais. bastante. Já houve um tempo que para você mensurar, né, o potencial econômico de uma localidade era observar a quantidade de prédios. Uhum. Né? A verticalização era um indicador, né, e até costuma ser até hoje, um dos indicadores de desenvolvimento daquela localidade, daquele município. Mas, de fato, existe esse contraste. E trazendo um pouco mais para essa questão, da geografia como ciência e o turismo, a geografia é a ciência que estuda, então, esse espaço geográfico, a relação entre a sociedade e o meio, possibilita, então, compreender não só as relações sociais, mas os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre e como esses fenômenos afetam a população. E aí vem o turismo nesse ingrediente, Fernando, porque a gente está falando de um local, de um lugar que tem as suas características, que tem a sua estrutura, tem sua vida cotidiana ali. De repente, você recebe um fluxo de visitantes que vai impactar. Impactar no adensamento de pessoas, impactar no consumo de recursos, impactar. Vejam, aqui nós estamos defendendo a atividade turística. Exatamente. Mas tenhamos que ter a ciência e a consciência que a nossa atividade enquanto turismo, ela é uma atividade impactante. Por isso é fundamental, imprescindível, um bom planejamento turístico da localidade. Justamente para identificar e buscar ações que possam mitigar as eventuais situações que fujam da curva. Por isso o processo de planejamento, de monitoramento da atividade turística. Mas olhando para a geografia, não tem como não impactar. Usando o exemplo do litoral, Fernando. Vamos lá. A gente tem uma população aqui na região da costa da Mata Atlântica com cerca de 1.800.000 pessoas. O que acontece na temporada? Quase que duplica essa quantidade de pessoas. Isso impacta. Sim, muito. Impacta nas ruas, nos comércios, na vida cotidiana, no fornecimento de infraestrutura. Por exemplo, falou infraestrutura, água, esgoto, que tudo é afetado. É interessante, se vai nas padarias, né? Nessa época, nossa, as filas são enormes. Bom para o comércio, lógico, eles querem vender bastante, mas você percebe a diferença, não é? Da quantidade de pessoas na época normal e na época de férias, feriado. Na verdade, as filas são enormes. Então você observa aí a água que às vezes falta, porque tem muito consumo. Não é que nós não tenhamos capacidade de atendimento, é que por vezes você tem uma baixa pressão em todo o sistema, né? E tem muita gente, às vezes você é aguardado uma quantidade de pessoas e tudo melhora, sabe? Parece que o clima ajuda, não é? Então, tem mais pessoas, então acaba impactando mesmo. Mas normal, tem a vida que segue, tem que ser assim mesmo. A atividade é assim mesmo. É isso, e aí é importante mais uma vez o planejamento, né, Fernando? A gente tem uma região, tem uma estrutura que ela é super estruturada para atender essa população flutuante também quando vem. Exatamente. Né? Então é importantíssimo, vejam, para você que não mora no litoral de São Paulo, na costa Mata Atlântica, você que nos assiste em qualquer lugar, observe na sua cidade, na sua região, como é a estrutura e como a atividade turística, que é sempre benéfica. Por quê? Porque o turismo preserva a cultura, faz a compreensão das diferenças. Né? Quando nós viajamos, nós nos apropriamos da cultura do outro, do modo cotidiano do outro, do linguajar do outro, eventualmente até das vestimentas. Pegar climas mais frios,
Não tem como sair do litoral de camisetinha e chegar numa montanha a 0 graus, né? Exatamente. Aí que é o interessante do conhecimento, no caso da geografia, da situação climática, conhecimento do profissional que vai te orientar, né? Olha, leva umas roupas mais leves, mas leva também um casaquinho, não é verdade? Então, você tem que estar preparado, o profissional, ele tem que estudar para saber orientar as pessoas. É isso que faz um bom profissional, não é verdade? Não só naquele que está indicando as viagens, mas para quem está planejando o destino. Se não conhecer bem a É, geografia, não entender, né? E quando a gente faz isso no processo de inventariação, né, a gente vai justamente identificar quais são as estruturas existentes, quais são as questões que são criadas ou aquelas que são naturais, quais são as condições, né, dessas características naturais. Se não está havendo uma degradação mais acelerada, se houve uma preservação. Então, isso tudo faz parte. E quando a gente estuda a geografia, e aí é importantíssimo isso, Fernando, que você está colocando, o bom profissional tem que estudar tem que a estudar. geografia do local, seja para criar novas soluções, para atrair mais visitantes, porque o turismo seguramente, além do benefício da cultura, da troca, da sinergia, né, da empatia com o outro, traz sim os benefícios econômicos, atrai novos investimentos, mas isso tudo sem a geografia fica quase impossível a É, gente desenvolver, né, Fernando? exatamente. Nós temos, por exemplo, outras disciplinas, no caso da história, que nós também pretendemos conversar mais para frente, né? E também colabora muito nisso, não é verdade? É um casamento perfeito, né, Alexandre? A geografia com a história. Mas isso já é outro assunto. E no caso da geografia, você continuar procurando entender, saber o que está acontecendo no lugar, como é que é esse lugar, que época você vai. Nós temos as estações do ano, não é Sim. verdade? Tem lugares que durante o dia é bem quente, lugares altos, né? E à noite esfria, barbaridade, né? Então, o que acontece? Você tem que ir preparado, orientado, para não ter que sair correndo lá comprar roupa. E por outro lado, até mesmo para o empreendedor, quando vai fazer seu investimento, percebendo essas características da geografia do local, você já faz a sua infraestrutura, você já promove as construções adequadas àquele Sim. ambiente, né? Então é importante que a gente. Pode parecer uma coisa, mas peraí, Alexandre, você está invocando uma coisa aí que parece banal. Não é banal, Não. não. A gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho alguns locais, alguns É, empreendimentos que foram concebidos sem a devida preocupação aos detalhes. E no turismo, eu chamo a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, no turismo, o sucesso está na experiência ofertada ao nosso cliente. E essa experiência, ela só é positiva, Fernando, nos detalhes. A gente cuida dos detalhes, né, Fernando? exatamente. É isso que torna o local atrativo, agradável. E tudo isso acontece nesses detalhes que você falou, né? E a gente já tem uma certa experiência, né, Alexandre? Conhece bem certos lugares, sabe como é que tem que se comportar, como é que tem que proceder para que tudo ocorra de uma maneira satisfatória, para que ele volte de novo lá. Exatamente, porque o grande objetivo do fluxo turístico é que você retroalimente, É, né, essa ciranda. A importância aqui da geografia se interessa, então, pelo estudo do turismo, porque o espaço configura-se como o principal campo de apropriação da atividade turística. O turismo utiliza a paisagem como atração natural e cultural para o desenvolvimento do seu mercado. então, o espaço geográfico, nós já falamos no começo, ele é tudo para geografia, né? Uhum. A paisagem, nós temos dois tipos de paisagem. A paisagem natural, o nome está dizendo, é natural. Né? Uma paisagem que não foi mexida. Assim, uma montanha, Serra do Mar, assim, uma parte que foi mexida, não é verdade? Rios, tal. E tem uma paisagem que nós chamamos de humanizada ou cultural. Essa daí sim, essa aí o ser humano mexeu. E ainda eles chamam de humanizada, né? Por quê? Porque tem a presença do ser humano. Então, são esses dois tipos de paisagens que então a geografia se apropria para explicar, né, e oferecer ao turista assim umas boas condições, né? Ao empreendedor também, se ele quiser
assim, fazer um grande empreendimento, ele vai estudar o local, ele vai saber de tudo, o clima, qual é a melhor época, para tudo. O solo, né, isso é um dos fatores Muito críticos, importante. principalmente para os empreendedores, né? Que tipo de solo que eu tenho ali? E aqui é curioso, né? E veja como a questão do solo provoca algumas deformidades É, que também geram atratividade turística, acabou né? virando. O exemplo mais clássico em nível mundial, a Torre de Pisa, é um bom Hum, exemplo disso, né? muito. Por conta ali da construção como foi feita e do solo, da geografia daquele local fez com que a torre tombasse. É. No caso de Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica, é uma questão, sim, geográfica, geomorfológica, onde nós temos aqui, né, o nosso terreno arenoso, uma argila Arenoso. arenosa, e ela gera uma falsa impressão de estar sólida, principalmente quando a maré está baixa. Quando a maré está alta, o lençol freático vem em cima, né, Fernando? Então, olha a importância de conhecer o solo. Né? Os engenheiros da época, provavelmente, não tiveram esse cuidado, não é verdade? E se alguém com grande conhecimento tivesse estudado assim melhor, provavelmente isso não teria acontecido, né, Alexandre? E são vários prédios que também viram uma atração E turística em viraram, Santos, né? né? Você, principalmente quando faz um passeio de escuna pela Baía de Santos, a gente consegue ter a percepção Como percebe. da quantidade de prédios tortos que não vão cair, não. Você já É, vai deixar muito claro isso, fique né? tranquilos. Já tem estudos aí de engenharia que demonstram que os prédios, embora estejam adernados, tortos, É, mas eles não oferecem risco de colapso, né? pode vir sossegado. Então isso é importante. Claro que existem algumas situações curiosas, né, que mostram ali edifícios que infelizmente deixaram de ter suas garagens em Ah, função da inclinação da edificação, mas escolha olhar turístico, isso acaba criando, né, um efeito diferente, porque sinceramente Santos já virou case, né? Não é em qualquer lugar do mundo que você tem uma quantidade relevante de edificações tortas, como acontece no município de Santos. Então isso acaba, né, por si só também se configurando no estudo do meio, então um turismo técnico-científico, que acaba vindo estudar, né, com essa preocupação da engenharia, da arquitetura, mas sob o ponto de vista da curiosidade para o lazer, também é um bom indicador, né, Fernando? é verdade. Como você falou, no passeio de escuna, às vezes as pessoas do interior assim não percebe, não sabe, né? Então, cabe aí ao guia tal, fica, olha pessoal, dá uma olhadinha naqueles prédios, reparem bem, não é verdade? Então, o pessoal, é mesmo, olha lá, tá torto. Isso, aqui aconteceu isso, vira uma atração. Por isso que o estudo da geografia é importante, porque os novos empreendimentos já não Ah, ocorrem não. isso, porque também a tecnologia empregada na cidade fez com que houvesse as fundações profundas, Profundas. né? E aqui uma curiosidade, assim, em via de regra, para quem conhece Santos ou conhecendo Santos, a gente costuma dizer que aquilo que você vê para cima é que foi enterrado no solo em estacas É, para poder sustentar aquela é, edificação. é. Falando em construtora, né, Alexandre, já tem toda essa expertise, não é? De preparar o terreno para que o prédio fique direitinho, não é verdade? O estaqueamento ali, toda a É, parte das fundações são importantíssimos. E veja, essa questão, Fernando, que a gente está colocando aqui, que é uma característica, né, uma curiosidade da destinação turística que é Santos, mas o que é importante é a gente ter essa noção, a geografia do local, né, e a paisagem, que também é inerente à geografia, por vezes é o fator determinante da viagem, pela beleza cênica, é, né, Fernando? é verdade. Quer ver uma beleza também? Os morros, né, Alexandre? Os morros. Lá nos morros também existe toda uma expertise de como construir em locais aonde não ocorra o desmoronamento, né? Sobre rochas firmes, não é verdade? E isso aí não acontece. Os nossos colonizadores já trouxeram toda essa experiência, principalmente da Ilha da Madeira, não é Uhum. verdade? Então, principalmente aqui no litoral, eles construíam em local bem seguro, não é verdade? E nunca nenhum deles caiu aqui para baixo, não é verdade? Por quê? Porque tinha o conhecimento da terra deles, né?
Infelizmente, a gente teve aí, como qualquer cidade, acaba tendo seu adensamento, né? E aí, por vezes, as moradias mais populares acabam, sim, em áreas de risco, É. né? Porque a própria geografia ela também estabelece esses fatores limitantes, né? Então, ela explica, aqui não pode construir. Não é verdade? Aqui não pode, esse terreno aqui é instável, mas se a pessoa vai e constrói, é outro departamento, Porque né? aí o apelo social da história, mas É, como nós estamos falando aqui da atividade turística, é importante que a gente fique atento no uso do solo. No interior, principalmente, é uma preocupação com as nascentes, né, de sim. preservação das matas ciliares, Nossa Senhora. para que a gente não tenha, né, a interrupção do fluxo e dos cursos d'água. É, Então, exatamente. isso tudo, vejam, não é só a geografia litorânea, não é só a geografia de montanha, a gente tem essa configuração, esse mosaico das paisagens que é importantíssimo. Por isso, o conhecimento da geografia. Eu não me canso A gente vai ter oportunidade de falar isso em outros episódios, Sim, Fernando. sim. Eu não me canso de dizer que o Tahiti não é do lado do Haiti, Ah, tá. né? Isso já começa aí, tem muita gente que É, confunde o Haiti com Haiti. confunde mesmo. E aí o problema é Haiti É. confundir. Meu Deus, que diferença, não é verdade? Então, porque isso é importantíssimo, a gente, brincadeiras à parte, né? Enquanto nós estamos falando do Haiti, que fica aqui na América Central, né? O Tahiti está lá, do outro lado do mundo, lá no Pacífico, na Polinésia Francesa, É. né? Então é uma outra configuração, uma outra geografia, apenas uma certa sonoridade, né? Assim, coincidente na hora que a gente vai falar o nome das duas nações, né? Verdade. E que são nações belíssimas. Na verdade, o Haiti, até por sua questão da geografia, padeceu nas últimas décadas, né, Fernando, de muitos Exatamente. terremotos, de furacões, né? E isso acabou, sobremaneira, prejudicando a infraestrutura. Então, é justamente isso. A geografia ali explica que ele é um terreno sujeito a terremotos, não é verdade? E olha só, a geografia explicando também o porquê que ocorrem os terremotos. A geografia explica tudo por que acontece. Não é à toa que acontece. Tem uma série de fatores que provocam terremotos. Isso é uma questão natural, fora o impacto das mudanças climáticas que Sim, nós observamos aí ao longo, né, da trajetória do próprio planeta, que é natural, só que com a humanização do sim, planeta, o homem também consegue aí acionar alguns dispositivos que, digamos assim, aceleraram alguns processos. por isso que é paisagem humanizada. Paisagem humanizada, muitas vezes desumana, mas isso acaba afetando todos esses elementos da geografia, inclusive a questão climática, né? Então a gente observa a questão dos terremotos, a questão dos tornados, de furacões, Furacões. que se intensificaram, né? Mesmo aqui no Brasil, nós não tínhamos ocorrências, né, de tufões e ciclones extratropicais que passaram a ser mais rotineiros, né? Então Exatamente. isso tudo são elementos que mostram a importância de estudar a geografia e como isso afeta o turismo, né? Exatamente. Meu amigo, foi um prazer enorme bater esse papo com você no episódio do canal da NTBA. Você Obrigado. sabe que você vai voltar mais vezes para a gente Bom, discutir essa história de Haiti, tá Tahiti, bom. né? Fica Questão para a de próxima. pontos cardinais, né? Tem diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul, Tem. né? Principalmente nas viagens, não só para você que vai programar, mas para você É, que programa as suas viagens. Ficar exatamente. atento à geografia, isso é fundamental para que a gente possa curtir o momento e ter a melhor experiência possível. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Uma satisfação imensa estar aqui, Alexandre. Muito grande. Até a próxima, Fernando. E eu vou te cobrar isso, irmão. Pode cobrar. Com oferecimento da construtora Miramar, que tem sempre um empreendimento certo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, tenha um cantinho gostoso, com segurança, com tranquilidade, né, bem construído, em Santos, no litoral de São Paulo. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, Costa da Mata Atlântica, pertinho de tudo, fácil deslocamento para cidades vizinhas. Sua melhor opção de hospedagem, café da manhã com gostinho de casa de vó, preparado com muito cuidado pela equipe do Palais Hotel. Também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que contabilidade, parceira estratégica do seu negócio para fazer a belíssima gestão contábil da sua empresa. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!